Bom, aqui nós vamos ver então as invenções e os meios de transporte. Aqui diz assim: entre os meios de transporte há também muitas invenções. Meio de transporte é aquilo que é usado para levar pessoas e objetos de um lugar para outro. Então, o que leva, pessoas ou mercadorias, objetos de um local para o outro, nós chamamos de meio de transporte. Antes da invenção dos motores, o transporte era realizado principalmente por animais. Lembra lá em história que nós aprendemos que antigamente, por não ter carros, caminhões para levar as coisas de um lugar para outro, era utilizado os cavalos, mulas, burros, que era colocado mercadorias no lombo deles, as pessoas que iam de um lugar para o outro, como nós aprendemos lá do litoral lá para o sertão, levando bois, levando coisas, alimento e tudo, era feito através dos animais, através com ou sem carroça. Quando tinha carroça, carroça é uma invenção que eles fazem assim, igual uma carreta de caminhão. Mas era puxado por cavalos e bois, assim, ou por barco, que era movido pelo vento. Então, tem o barco, tem uma que ele chama de vela, um tecido assim, e virava aquele do lado do vento, e o vento empurrava, transportava, era movido, quer dizer, levava de um lugar para o outro. Depois surgiram os meios de transporte movidos a motor, como os carros e ônibus. Então, quando surgiu a invenção do motor, aí começou a criar modelos como o carro, como os ônibus, carretas, caminhões, para estar transportando essas pessoas e objetos de um lugar para outro, Também, além desse daqui, tem o trem, que mais tarde foi colocado motor nos trens, que antes era carvão, que era levado para queimar, para transportar. Aí precisava de uma linha de trem para o trem estar transportando, o que nós já aprendemos que são as ferrovias, E os meios de transporte podem ser terrestre, quando é feito através das estradas, das ruas, das avenidas, nós chamamos de meio de transporte terrestre, como os carros, caminhões, moto, tudo que nós já aprendemos de meio de transporte, Então, quando é feito através de estrada, de rodovias, é terrestre. Aéreos. Aéreo, já próprio não fala, é aquele que é feito pelo ar, Como os aviões, os helicópteros. Aqui na nossa cidade mesmo, hoje pousou um helicóptero. Talvez ele veio transportar um paciente daqui para Londrina, Um helicóptero. Então, é um transporte aéreo. Ou aquático. Aquático quer dizer um transporte feito através da água, Como os navios, barcos, canoas, iate, lanchas, É um meio de transporte aquático. Submarino, tudo isso aí é meio de transporte aquático. Aqui tem um porto, onde está, tem um navio, tem um caminhão, o caminhão traz a mercadoria aqui. O caminhão não, são vários caminhões que trazem mercadorias, é colocado no navio e o navio vai transportar. Aqui é um porto lá da China. Diz assim: navios são exemplos de meio de transporte aquático. Já o caminhão é um meio de transporte terrestre. Porto localizado em Qingdong. Deve ser assim que lê, eu não sei, é o nome chinês. Lá na China, essa foto foi tirada em 2014. Aí do lado da folha de vocês está dizendo assim, aviões são meio de transportes aéreos que têm
o fluxo, quer dizer, onde ele passa, por onde ele vai, né? Organizado em aeroportos, como o de Brasília. Então, tem uma torre e daquela torre eles ficam fazendo como se tivesse uma linha imaginária para ele estar transportando mercadorias e pessoas de um lado para o outro. Nós chamamos de transporte aéreo, tá? Aqui embaixo diz assim, ó. Apesar de serem mais rápidos e seguros, os meios de transporte movidos a motor poluem o ar, trazem a poluição para o ar, ao queimar os combustíveis. Além da poluição, além da poluição do ar, eles são responsáveis pela poluição sonora da cidade. O que é sonora? É o barulho que eles fazem, né? Então, eles poluem o ar e fazem a poluição sonora, aquele barulho que nós chamamos de poluição sonora. Aqui no desenho de vocês, dá para perceber, né? O trânsito de veículo que atinge a cidade como um todo. O uso do transporte público auxilia na diminuição da poluição sonora e também da poluição do ar. Essa aqui é na cidade de São Paulo, uma foto tirada em 2017. Então, aqui vocês imaginam, se um carro desse aqui, seja de trabalhador, ele foi trabalhar, ele sozinho num carro, né? 10 trabalhadores, 10 carros, 20 trabalhadores, 20 carros. Então, para levar, vamos supor, 40 trabalhadores, 40 carros, soltando poluentes e fazendo a poluição do ar, né? Então, poluindo. Ao invés que num ônibus cabe lá 45 pessoas, só um. Esse poluente que eu falo, com essa poluição que faz, é através daquela fumacinha que a gente fala, né? Sai uma fumacinha, aquilo lá que está poluindo tudo. Enquanto sai um pouco no ônibus, pensa em 40 carros soltando aquilo lá. É muito, muito prejudicial à nossa saúde. E além do barulho, né? Além da poluição sonora, que também é muito grave para nós, certo? Dê mais uma lidinha aí para depois a gente fazer a atividade da apostila.